Ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu em todo o país os processos que discutem a legalidade da pejotização, ou seja, a contratação de pessoas como autônomos ou via pessoa jurídica em vez de CLT. Preste atenção, essa decisão do Supremo Tribunal Federal vale para todas as ações em andamento até que o STF julgue o tema 1389. E o que o tema 1389 vai decidir? Vai decidir o seguinte: se os contratos são válidos, os contratos que nós celebramos com o PJ são válidos, se a competência para declarar a nulidade desses contratos é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, e vai decidir ainda quem tem o ônus da prova, quem tem que provar que trabalhava como PJ. O que significa essa decisão do STF? Facilitou pra gente que é empresário ou dificultou? O que aconteceu foi a suspensão dos processos que estão em curso. Por quê? Porque esse burburinho que começa lá em 2017 fez com que as empresas começassem a pejotizar todo mundo. Toda empresa que podia pejotizar, pejotizava, contratava ali como profissional, como um MEI ou como dono de uma limitada, mas tratava como empregado. E esses casos começaram a chegar no STF, porque o STF é o guardião da nossa Constituição. São muitos casos que começaram a chegar lá. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que o STF estava olhando com mais cuidado para esse tipo de situação e estava, em muitos casos, livrando as empresas. O STF estava vendo ali, peraí, nesse caso concreto, não existiu fraude. Existiu, sim, um arranjo produtivo que ofereceu benefício para as duas partes. Esse PJ aqui, ele sabia que ele estava sendo PJ, ele não era um pobrezinho, uma pessoa ali com baixa instrução, ganhando pouquinho, que se não se submetesse àquela condição não ia ter emprego. Não era esse o caso. Então, nessas circunstâncias específicas, é impossível dizer que houve fraude. É impossível dizer que alguém foi lá e obrigou aquele PJ a trabalhar numa condição que era absolutamente mais vantajosa para o próprio PJ. Foi isso que o STF fez. Ele começou a analisar com mais cuidado se estavam presentes os requisitos da relação de emprego e se existia ali, no caso concreto, esse intuito de prejudicar. A função do STF não é ficar ali toda hora julgando a mesma coisa que ele já manifestou em entendimento. O STF já manifestou em entendimento que a pejotização é lícita. Você tem só que verificar se aquela pejotização é uma pejotização verdadeira, realmente foi uma terceirização, ou se na realidade foi a contratação de um empregado de mentirinha. O que vai surgir de gente se aproveitando nesse momento não está no gibi. Agora é só uma questão de tempo para aparecer várias pessoas dizendo que pode contratar como PJ, fiquem tranquilos, agora o STF decidiu que pode pejotizar, e não é nada disso. A fraude vai continuar sendo proibida. Mas foram as declarações recentes do Gilmar Mendes. A gente sabe que ele, pessoalmente, defende que a Justiça do Trabalho está invadindo o espaço da liberdade econômica, está desconsiderando contratos válidos entre partes que são juridicamente capazes. Se eu tenho um CNPJ, eu quero entregar a prestação de serviço para uma empresa na qualidade de PJ, eu entendi o que significa ser PJ, estou sendo remunerada acima da média por isso, eu tenho que ter essa liberdade para ser contratada como PJ, e a empresa que está me contratando, ela precisa ter a segurança de amanhã ou depois ela não ser surpreendida perdendo um processo que eu, muitas vezes de má fé, movi contra ela. Então o Gilmar Mendes, ele vem falando isso, ele vem falando que a Justiça do Trabalho está invadindo o espaço da liberdade econômica, desconsiderando contratos que são válidos e celebrados entre pessoas que sabiam o que elas estavam fazendo. Aí ele argumenta que essa invasão desestimula formas modernas de organização produtiva. E o Supremo, em julgados recentes, ele tem considerado que não basta a mera presença de uma PJ para presumir a fraude ou o vínculo de emprego. Não é porque você é contratado como PJ que automaticamente significa que a sua contratação teve como objetivo fraudar a legislação. Não. Então o STF ele vem se posicionando nesse sentido, no sentido de que é necessário ter cuidado nessa análise. Então provavelmente o STF ele caminha para validar as contratações como PJ, mas com limites. O que a gente acredita que não vai acontecer? O STF ele não vai proibir a Justiça do Trabalho de reconhecer o vínculo empregatício em caso de fraude, mas vai exigir provas mais robustas de que existe subordinação, existe exclusividade forçada, existe pessoalidade extrema, existe o abuso na formalização da PJ, ou seja, aquela pessoa foi obrigada. Você vai ter que provar com muito mais cuidado que houve uma imposição de aquela equipe se tornar PJ. Ou seja, se o profissional que você contrata, ele atua com autonomia, ele emite as notas fiscais direitinho, ele tem autonomia para dispor dos horários dele para te entregar o resultado, para prestar o serviço que ele combinou, a tendência é que se você fizer tudo certinho, vai ficar mais difícil do seu PJ, caso ele te processe, vai ficar mais difícil ele ter a procedência do pedido, tá? É isso que a gente espera. Então, provavelmente, quando o STF ele julgar o tema 1389, ele vai reafirmar a validade dos contratos
civis, porque o contrato que a gente celebra com o nosso PJ, ele é um contrato, não é um contrato trabalhista, tá? Ele é um contrato comum de natureza comercial. Provavelmente o reconhecimento de vínculo empregatício vai ser a exceção, não vai ser a regra, tá? Provavelmente vai ser só em casos excepcionais, onde fique muito evidente a fraude. E vai haver, ao que tudo indica, a limitação da atuação da Justiça do Trabalho em rever esses contratos empresariais, tá? Então, provavelmente, a competência isso é uma tendência, tá? A tendência é que o STF, ele estipule que primeiro o PJ vai ter que ir para a Justiça Comum brigar pela nulidade desse contrato para que depois ele possa pleitear direitos trabalhistas. Então, ao que tudo indica, quando houver aí a batida de martelo final, as empresas vão estar numa posição um pouco mais segura do que a posição que elas se encontram hoje.